Amém. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Muito bom poder estarmos nessa noite celebrando ao Senhor, declarando com toda a força do nosso ser que não temos tempo para perder com ressentimentos, quando nós entendemos que Ele nos ama, que o amor dEle foi tamanho para conosco, que o fez deixar a sua glória, descer para morrer em nosso lugar, para descer até a cruz e numa morte de cruz entregar-se em nosso lugar. É maravilhoso saber que esse amor vai além de qualquer entendimento, vai além de qualquer razão humana, e por isso o nosso coração se alegra em poder estar na presença do nosso Deus, em poder estar com vocês aqui neste lugar. Eu quero, em nome da IBN Pinhais, dar bem-vindo a todos. Muito bom tê-los aqui neste lugar, para cearmos ao Senhor, para cearmos na presença do Senhor, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor disse, para que nós pudéssemos fazer, que deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. E enquanto estamos aqui aguardando a volta dEle, nós continuamos fazendo isso. Eu quero dar bem-vindo a todos os que estão em casa aí nos acompanhando. Muito bom vê-los compartilhando, muito bom vê-los marcando outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Aí a vida do Gustavo, da Jussara, do Alexandre, do Mauri, da Judite, Fernando, do William, da Nicole, da Edith, do Luiz Carlos, da Jaque, minha cunhada lá em Rondônia, Maria Jaqueline, o Altair lá em Portugal, o Jonas, os irmãos que estão sempre aí acompanhando a gente. É muito bom tê-los conosco, e muitos outros, né? A gente só consegue saber aqueles que comentam ali, mas muito mais pessoas acompanhando aí conosco. Eu quero dizer para você que é um privilégio poder ter vocês conosco neste culto a Deus, e que neste momento aí na sua casa também, você possa separar aí uns elementos, não é? Para você representar também o corpo de Cristo, representar o sangue de Cristo, para ao final estarmos ceando juntos, tá bom? Separe aí alguns elementos, junte a sua família e vamos celebrar, vamos entender um pouco mais daquilo que a palavra do Senhor diz e celebrarmos na presença dEle, aguardando a volta dEle, aguardando aquele dia em que ouviremos o soar da trombeta. E a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Quantos estão esperando essa volta? Diga assim, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra sobre o tema contratado ou favorecido. Quem é você na vinha? Há algum tempo Deus tem falado ao meu coração a respeito desse texto, e eu gostaria de nessa noite chamar a sua atenção para que você possa, ao final dessa palavra, você saber discernir quem é você entre aqueles que trabalham para o Senhor, entre aqueles que estão com a mão no arado. Existem dois grupos de pessoas, e eu queria que você nessa noite acompanhasse conosco com a sua Bíblia aí na mão, para que nós pudéssemos, com a graça do Espírito Santo, discorrermos sobre isso e aprendermos um pouco mais, para que tenhamos realmente uma consciência de quem somos nós diante de Deus, quem somos nós nessa vinha, nessa seara do Senhor. Obrigado, querido. Abra sua Bíblia, ou abram suas Bíblias, ou liguem as suas Bíblias, acessem suas Bíblias, depende das pessoas. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 20. Antes de lermos, gostaria só de deixar claro o ambiente em que isto acontece. Eu gosto de fazer isso para que a gente possa extrair um pouco mais do texto,
entendendo as circunstâncias, entendendo o momento. Esse texto que é intitulado da parábola dos trabalhadores na vinha, ele acontece como uma explicação a respeito de algo que havia acabado de acontecer. Esta era a última semana de Jesus no seu ministério, e ele estava subindo rumo a Jerusalém, e no caminho a palavra do Senhor diz que nós temos esse texto imediatamente antes aí, a partir do versículo 16, do capítulo 19, a Bíblia fala sobre o jovem rico, um jovem que se aproximou de Jesus e perguntou o que é que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse que ele deveria guardar a palavra de Deus. E ele disse: eu já faço isso desde a minha juventude. Conhecendo o seu coração, Jesus expõe o íntimo daquele jovem, demonstrando que apesar de ele, na prática, ou seja, na forma, ele cumprir os mandamentos de Deus, o coração dele estava mais voltado para o lucro, para as riquezas, para aquilo que ele tinha. E então Jesus, depois que aquele homem diz, aquele jovem diz: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, Jesus disse: então só falta para você uma coisa: colocar em prática. Vai, vende tudo que você tem, distribui o dinheiro aos pobres, e depois você vem e você siga-me, e você terá um tesouro nos céus. A palavra do Senhor diz que diante dessa palavra, aquele jovem se afastou triste, cabisbaixo da presença de Jesus, porque ele tinha muitos bens, e porque ele achava que, por ter trabalhado muito, parafraseando sobre o texto, ele tinha direito de usufruir do que ele tinha amealhado, do que ele tinha juntado. Logo, ele não estava disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele havia construído, ou pelo qual ele havia trabalhado, em troca da proposta de Jesus. Diante dessa negativa, a palavra do Senhor diz que Jesus se volta para os seus discípulos e diz que como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Já ministramos sobre isso aqui, e os discípulos ficaram abismados, porque Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É interessante que os discípulos entenderam algo que muitas vezes parece não fazer sentido para a gente. Pedro, principalmente, olha para Jesus e diz: Senhor, mas se é desse jeito, então quem poderá salvar-se? Será que Pedro estava pensando? Que todos são ricos? Jesus disse: é difícil os ricos entrar no reino dos céus. Pedro diz: então, se é assim, ninguém vai conseguir se salvar. Ele havia entendido algo que muitas vezes, por estarmos tão distante do texto, nós temos dificuldade de entender. Jesus então explica e diz: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E para explicar aquela circunstância, para trazer uma luz sobre aquela circunstância, Jesus conta uma parábola. Muitas vezes essas divisões que nós temos na Bíblia, em capítulos, versículos, elas tendem a dificultar muitas vezes o entendimento, porque nós não entendemos como o texto sendo uma sequência, parece que é um outro texto. Quando nós vemos encerrar aqui o capítulo 19, que diz: e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos e o campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Não é raro as pessoas estão lendo ali um capítulo, ou dois, chega aqui nesse ponto, para, e dá a impressão que terminou por aqui. Então começa o capítulo 20, parecendo que é uma outra história em outro lugar, e na verdade não é.
Capítulo 20 é Jesus trazendo uma verdade refletida, que é uma parábola, para que os discípulos pudessem entender melhor aquela circunstância. Era uma circunstância complicada, uma circunstância onde Jesus estava falando a respeito de algo que tinha o condão, que tinha o poder de nos separar daquilo que é o maior presente de Deus para as nossas vidas. E então Jesus, para explicar, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. E eu queria ler com os irmãos para depois meditarmos um pouco a respeito desse texto. Então, terminando aqui, ele diz: contudo, vamos para nós darmos sequência ao texto, versículo 30 do capítulo 19. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês trabalhar na minha vinha, ou na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando dos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado porque o Senhor está presente, movendo-se em nós, através de nós, e nós clamamos nessa hora para que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Senhor, revela-nos a Tua vontade, revela-nos, Senhor, as entranhas da Tua palavra, daquilo que está no Teu coração, para que possamos sair daqui com a convicção de quem somos, Senhor, com a convicção de o quanto nós estamos dispostos a realmente confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que sejamos, Deus, nessa noite, tocados pelo Teu Espírito, para juntos podermos ter o nosso coração alinhado com a Tua palavra e sabermos, Senhor, que em todas as coisas o Senhor sempre fará o melhor para as nossas vidas. E é isso que queremos, Pai. Queremos confiar que o Senhor é aquele que nos chama e aquele que nos recompensa, e que isso vem do Senhor, porque o Senhor é que está totalmente disposto a abençoar as nossas vidas, ainda quando ninguém nos quer, ainda quando ninguém, Senhor, está interessado em nós. O Senhor é aquele que nos chama e o Senhor é aquele que nos recompensa.
Muito obrigado, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, vocês vejam que Jesus, ele termina essa primeira parte aqui do capítulo 20, com a mesma expressão que ele termina o capítulo 19, mostrando essa conexão que havia entre os textos, explicando por que os primeiros serão os últimos e por que os últimos seriam os primeiros, e ele vem trazendo assim uma clara distinção entre alguns grupos, ou pelo menos 2 grupos de trabalhadores que estão a seu serviço. Ele estava tentando explicar para os discípulos onde é que estava inserido a situação daquele jovem. E o desejo do meu coração nessa noite é que nós nos identifiquemos onde é que nós estamos inseridos, para que não sejamos nós, nessa noite, ao final dessa palavra, sermos aqueles que vão se afastar do Senhor, olhando e pensando: não dá, eu tenho direito de gastar o que eu ganhei, ou de usufruir do que eu tenho, do jeito que eu bem entender. Por isso a pergunta, caracterizando aqui essa dualidade: você é um contratado ou você é alguém que foi favorecido pelo Senhor? Qual que é a sua convicção? Nós vemos isso claramente na igreja de Cristo desse tempo. Um grupo de pessoas cujas orações, cujas ministrações estão sempre voltadas como se tivessem uma promissória na mão, cobrando a Deus por aquilo que Ele prometeu. Como aquele homem credor incompassivo, como diz alguns textos ou alguns títulos de algumas Bíblias, que depois de ter sido perdoado, ele agarrou no pescoço daquele que lhe devia uma pouca quantia e dizia: pague o que me deve. Muitas vezes nós vemos pessoas que aparentemente estão nessa situação para com Deus. Parece que se eles pudessem, eles agarrariam no pescoço de Deus para cobrar de Deus o que Deus deve para eles. Por que as pessoas fazem isso? Por que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: Deus, isso é injusto, isso não está certo, não podia acontecer isso comigo? Por que acontece assim comigo e com outro acontece diferente? O que é que faz com que o coração de alguém se porte dessa maneira diante de Deus? A palavra diz que Jesus, explicando como é que estava aquela circunstância, ele diz que ele saiu de manhã cedo. O dono de uma certa vinha, proprietário, ele saiu de uma certa manhã para contratar trabalhadores, para chamar trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar com ele. E então ele encontra as pessoas ali 6, 7 horas da manhã, que era o horário normal de se contratar. Ele encontra alguns trabalhadores e ele chama aqueles trabalhadores. Pelo que nós entendemos no texto, o texto não diz isso, mas quando nós pegamos ali o original, o que nós entendemos foi que houve uma negociação para que houvesse uma recompensa por aquilo que seria feito. Então eles acordaram, eles entraram num acordo. O texto, a palavra no original ainda traz assim uma ideia de barganha, de barganhar, sabe aquela negociação que é feita? Que eles negociaram e aqueles homens consentiram em ir trabalhar para o dono daquela vinha para receber uma diária. Um denário era uma moeda de prata que era devida a um trabalhador que trabalhava um dia inteiro. Então eles tinham uma convicção no seu coração: eles iam trabalhar porque o dono da vinha havia lhes prometido um denário, havia lhes prometido um salário. E então eles vão trabalhar na vinha com essa convicção. E é interessante que eles trabalham bem. Quando nós ouvimos o relato no final, ele diz: olha, nós suportamos o calor do dia, nós suportamos o trabalho o dia inteiro, nós fizemos por merecer um denário.
E muitas vezes diante de Deus é isso que nós vemos. Pessoas que pelo fato de Deus haver prometido na sua palavra recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem, para aqueles que são íntimos deles, para aqueles que trabalham na sua obra, eles se acham no direito de cobrar a Deus, como se tudo o que eles estivessem fazendo fosse por causa de uma recompensa. Então eles cobram justiça de Deus, porque foi isso que o dono da vinha entendeu, quando ele responde para eles, fala: olha, eu não estou sendo injusto com vocês. O que é que ele estava entendendo? Que os homens estavam dizendo: você está sendo injusto conosco, porque você está pagando mais para os que trabalharam menos, está pagando o mesmo tanto para nós, que aguentamos mais. Nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas estão aliançadas ou estão empenhadas na obra de Cristo por aquilo que eles vão receber, pelas bênçãos, pelas recompensas, pelos livramentos, pelos milagres. E nós vemos muitas vezes, quando as coisas não acontecem de acordo com a expectativa, a cobrança logo vem. Então os que cobram justiça de Deus sempre a terão. Prestem atenção nisso. Aqueles que cobram justiça de Deus, aqueles que erguem os punhos dizendo não é justo, eles sempre vão receber a justiça de Deus, porque Deus é justo. Mas aqueles que descansam e confiam, eles terão muito mais, porque terão a graça e o favor do Senhor. Percebam que os demais trabalhadores que foram contratados ao longo do dia, eles não acordaram receber nada. Não houve um acordo. Simplesmente eles confiaram que o dono da vinha lhes pagaria o que fosse justo. Normalmente, se você vai chegar num lugar para contratar um grupo de pessoas, você vai escolher aquelas que você julga melhor, sim ou não? Com certeza. No primeiro horário, o que aparece é que as pessoas que estavam ali, ou seja, aquelas que acordaram cedo, aquelas que estavam mais dispostas, aquelas que eram mais trabalhadoras, né? Aí elas estavam lá já no ponto, vamos dizer assim. Eu só lembro do chapa, né? Que de manhãzinha vai para o ponto para poder ficar ali, para ser contratado por alguém durante o dia. Os carregadores. É tudo que eu lembro. Normalmente eu faço essa conexão, porque a gente não tem muito esse trabalho com vinhas, né? Então eles estavam ali, foram todos contratados. De repente Jesus volta 9 horas. Não era só uma pessoa que tinha ali, que contratava. Existiam muitas pessoas. Eu creio que muitos outros foram contratados durante aquele momento, mas chegou às 9, tinha um grupo de pessoas lá, e o dono da vinha chegou e falou: olha, por que vocês estão parados aí? Ele falou: porque ninguém contratou a gente. Ele disse: então vai lá trabalhar na minha vinha, que eu pago para vocês o que é justo. Entendam que aqueles homens, eles já, de uma certa forma, já poderiam dar o dia por perdido. 9 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, e ninguém os havia contratado. Eu só penso assim, eu no ponto de chapa, para trabalhar ali, e todo mundo que viesse escolher, certamente não me escolheria, magrinho, sem força, sem músculo algum para carregar, para fazer força, certamente não me escolheriam. Então aqueles que chegaram lá 5 horas da tarde, eles já não estavam em condições de cobrar nada, porque eles entendiam que o que aquele homem estava fazendo com eles era uma bondade, era uma graça, era um favor. Eles estavam sendo favorecidos em poderem trabalhar na vinha. Não era simplesmente um direito que eles tinham, mas era um favor. E como favor, eles estavam ali, porque confiaram que o dono daquela vinha lhes pagaria o que fosse justo. E é interessante, quando eles começam a receber, Jesus manda pagar a partir dos últimos para os primeiros. O primeiro
a receber, os primeiros a receber foram aqueles que trabalharam 1 hora só. Trabalharam das 5 às 6. Ficaram tranquilos, receberam 1 denário. Os outros das 3 horas receberam 1 denário. Não reclamaram, porque o das 5 tinha recebido 1 denário e eles também tinham recebido 1 denário. Vem aqueles que foram contratados ao meio-dia, recebem também 1 denário, e eles não reclamam que o das 3 tinha recebido 1 denário, e o das 5 também tinham recebido 1 denário, nem os das 9 horas da manhã. Somente aqueles que foram os primeiros contratados, ou seja, os trabalhadores das 7 horas, aqueles que tinham feito o acordo, aqueles que tinham uma expectativa, que iam receber, que havia ali uma promessa de pagamento para a vida deles, aqueles que se apegavam à promessa, eles foram aqueles que se insurgiram contra aquele homem, apesar de terem negociado com ele. E quando eles então recebem 1 denário, eles ficam tristes, inconformados. Poxa, ele foi tão bom com os outros, pagou mais do que devia, por que não pagou para a gente também? Porque eles eram os contratados, aqueles que vão trabalhar por interesse, aqueles que vão trabalhar por causa do que foi prometido, aqueles que fazem as coisas por causa do contrato, por causa da barganha. E por essa causa, a palavra do Senhor diz, que o Senhor diz para eles lá no versículo 13, ele diz: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com vocês, você não barganhou comigo e concordou, parafraseando sobre o texto, o termo aqui usado é sinfono. Sinfono significa tanto concordar como barganhar. E o Senhor então diz: você não barganhou? Não era isso que você queria? Então pega o que é seu e, na linguagem de hoje, vaza. Queridos, isso deveria constranger o nosso coração. Em qualquer momento que nós viéssemos erguer a nossa voz para fazer alguma cobrança para Deus, a querer cobrar dele alguma coisa, como muitos incitam: não, você tem que cobrar, está na palavra, você tem que chegar, Deus está aqui, o Senhor prometeu que me daria isso, o Senhor prometeu que me daria isso. Eu só penso Deus olhando e falando: é isso que você quer? Pega e vaza, pega e vai, porque o seu compromisso não é com a fidelidade do Senhor. Preste atenção que aqueles que confiaram, aqueles que não barganharam, aqueles que não quiseram fazer contrato, aqueles que não quiseram simplesmente querer saber o que é que eles iam ganhar se eles fizessem isso ou aquilo, eles receberam muito mais do que eles achavam que receberiam. Porque ninguém consegue ganhar de Deus no dar, ninguém consegue vencer a Deus no dar. Ele é a própria bondade, está no coração de Deus abençoar-nos, queridos. Então eu pergunto a vocês: existe necessidade de nós cobrarmos a Deus dizendo: Senhor, o Senhor disse que faria isso, o Senhor disse que faria aquilo, o Senhor disse que faria aquilo outro? É por isso que nós precisamos entender quem somos nós. Vocês e eu somos trabalhadores dessa vinha, sim ou não? Mas somos nós os contratados, ou somos aqueles que sabemos que é graça? Ou somos aqueles que, sabendo que qualquer coisa que recebermos, nós já estamos no lucro, que ninguém nos contratou, que se dependesse de nós, do nosso porte físico, da nossa sabedoria, do nosso entendimento, nós estávamos perdidos, como estávamos de fato. E a ceia é o maior exemplo disso, onde Ele vem e paga o preço pelas nossas vidas, pelo nosso resgate. A palavra do Senhor diz: olha, pelos bons ainda poderia até ser que alguém se animasse em morrer, mas e pelos ruins como você e eu?
E por aqueles que já tinham passado da hora? E por aqueles que foram reprovados por todos? Aí chega o Senhor, paga o preço pelas nossas vidas, vai até a cruz, é pendurado no madeiro, para pagar o preço, para fazer de você e eu filhos de Deus, para fazer de você e eu herdeiros de Cristo Jesus. E quando nós nos aproximamos dele, nós dizemos: Senhor, devolve lá o meu dízimo, 10 vezes, 100 vezes mais, porque o Senhor disse que faria. Faz a minha colheita prosperar, cura, livra, me dá isso, me dá aquilo, porque o Senhor disse que daria. E nós achamos, queridos, que temos direitos. Era exatamente isso que Jesus estava falando a respeito do jovem rico. A questão não eram as posses, a questão eram os direitos. O rico, que dificilmente entrará no reino dos céus, não é aquele que tem muitas posses, mas é aquele que tem muito direito, é aquele que não está disposto a abrir mão das coisas por causa do reino de Deus. É aquele que não está disposto de abrir mão, e muitas vezes não é uma questão de posses, não está disposto a abrir mão dos seus próprios hábitos, dos seus pecados de estimação, não está disposto a abrir mão daquilo que são o que ele julga os seus direitos. Ele acha que ele tem direito de gastar, de trabalhar, de fazer do jeito que ele quiser. E quando Jesus vem e diz: então abra mão disso, abre mão de tudo, vem e segue-me, eles não estão dispostos, porque eles acham que eles têm o direito de usufruir daquilo que foi prometido. Que não sejamos nós aqueles que barganham com Deus, que não sejamos nós os trabalhadores da primeira hora, aqueles que julgam que devemos ser recompensados pelo que fazemos. Não, queridos, é graça, é favor imerecido. A salvação, o desfrutar da presença de Deus, o privilégio que você e eu temos de chegarmos diante de Deus, de poder abrir o nosso coração, de rasgar o nosso coração na presença dEle, isso é privilégio. Não é que eu não posso orar por cura, não, eu posso, eu oro por cura na vida dos meus irmãos, eu oro por prosperidade na vida dos meus irmãos, porque na minha vida eu sei quem me contratou, eu sei em quem tenho crido, eu sei para quem que eu trabalho, eu sei quem é aquele que caminha comigo. Mas muitas vezes não é assim que nós temos visto. E eu queria desafiá-los nessa noite a fazer uma análise diante de Deus. Quem é você dessa vinha? Quem é você no reino? Você tem trabalhado consciente de que você está no lucro porque você não valia nada? Ou você acha que tinha algum valor e você acha que Deus deveria te ressarcir direitinho conforme Ele prometeu, como que se Ele não fosse cumprir? Feche os seus olhos. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Como é que está o seu coração? O que é que você tem esperado receber de Deus? O que é que tem feito você se frustrar com as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? O que é que tem feito você desconfiar que Ele não será fiel, que Ele não será justo com você? Seria você a pessoa que está tentando barganhar com Deus? Que nessa noite o seu coração encontre no Senhor essa confiança para dizer: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou,
O Senhor pagou o preço pela minha vida, eu era escravo e agora sou livre. Que direito eu tenho de querer cobrar alguma coisa do Senhor? Que direito? Que nós possamos caminhar com essa convicção, queridos. Coloque o seu coração agora diante de Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Quando nós participamos da ceia, quando nós participamos do cálice, quando nós participamos do pão, nós estamos nos lembrando exatamente disso. Nós estávamos perdidos, já era a 5ª hora, ninguém havia nos contratado, ninguém havia nos chamado, e Ele nos amou, Ele pagou o preço por nós, Ele veio em nosso encontro e morreu em nosso lugar. Não porque nós valíamos coisa alguma, mas porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele veio e se entregou em seu lugar e em meu lugar. Então, quando nós participamos do pão e participamos do cálice, essa é a maior demonstração de que quando nós confiamos no Senhor, Ele cumprirá a sua promessa para conosco. Ele fará com que nas nossas vidas a vontade dEle se estabeleça. E no final, se você for destes que ao invés de querer cobrar, mas descansam e confiam no Senhor, ao invés de você ter simplesmente aquilo que você combinou, ou que negociou, ou que você acha que é direito seu na palavra, você terá muito mais. Você terá o favor de Deus, você terá a presença dEle, você poderá estar com Ele, não apenas aqui e ser beneficiado, mas você poderá estar com Ele na eternidade. Eu queria convidar a minha esposa, Ministério de Louvor. Nós vamos estar ceando neste momento. Sabe, queridos, a ceia é esse momento que demonstra que nós, que não éramos nada e que não somos nada, fomos comprados. Tivemos a nossa vida totalmente transformada. Enquanto ela distribui o pão aqui aos irmãos que estão recebendo o álcool em gel aí por causa das proteções, das medidas de segurança, eu queria que você analisasse e colocasse o seu coração diante dele. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, o Senhor apareceu para mim por último como um abortado. Ele sabia que ele não tinha direito algum, estava fora de tempo, mas o Senhor o amou, e o Senhor pagou o preço por ele. O Senhor pagou o preço, e ele pôde trabalhar na vinha do Senhor, com a segurança de que o Senhor, que o contratou, o recompensaria fielmente. Enquanto você louva com essa canção, Cordeiro, que você possa lembrar-se disso. que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico, Um novo cântico, ao que se assenta ao que se assenta sobre o trono dos céus. sobre o trono do céu. Aleluia. A palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, Ele deu graças e partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso sempre que vocês comerem, em memória de mim. O que Ele estava fazendo naquele dia era uma aliança conosco, era fazendo um pacto, dizendo: vocês querem ter parte comigo?
Se você quiser ter parte comigo, você precisa comer do meu corpo e beber do meu sangue. Ele disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não basta apenas, como dizem alguns nas empresas, vestir a camisa do reino de Deus. Não basta você vestir uma camisa, Jesus é o meu rei, é o meu Senhor, Deus acima de tudo. Não, você precisa ser um com Ele. E foi essa a oportunidade que Ele nos deu, através do seu corpo e do seu sangue, que foi entregue em nosso lugar. E nessa noite, nos lembrando desse privilégio que tivemos, não pelo nosso mérito, mas pelo amor que nos foi demonstrado lá na cruz, participemos todos do pão, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que da mesma forma, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. E é nos lembrando dessa aliança que nós participamos, que nós celebramos, que nós declaramos que estamos aguardando. Tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E assim, naquela noite, quando ele foi traído, ele pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Não se esqueçam de tirar o plásticozinho da proteção. Então feche os seus olhos neste momento. E lembre-se de quem somos nós. Quem é você? Quem é você no reino? Quem é você na vinha? Será que você tem ainda reclamado daquele que verteu o seu próprio sangue em seu lugar? Daquele que olhou por nós quando estávamos jogados, quando ninguém nos dava valor, quando ninguém nos contratava, quando ninguém tinha esperança alguma em nós? Ele nos amou, nos salvou, nos buscou, derramou o seu sangue para nos purificar. E quando nós olhamos para esse suco de uva, vermelho como sangue, nós nos lembramos que Ele prometeu que recompensaria. Então nosso coração pode descansar tranquilo, que assim como Ele veio e morreu, um dia Ele voltará para nos levar, para estarmos para sempre com Ele. É promessa dele, assim como Ele prometeu para aqueles trabalhadores: vão trabalhar e eu pagarei a vocês o que é justo, e pagou mais daquilo que eles esperavam. Também na sua vida e na minha vida, naquele dia você certamente descobrirá que a promessa e a fidelidade dele vão além daquilo que nós esperamos. Nos lembrando do sacrifício de Jesus lá na cruz, participemos todos do cálice, em nome de Jesus. Estás vestido do arco-íris.
luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Aleluia. Levante suas mãos e declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. declare diante dele: com a criação eu canto, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Cante com a criação, declare: Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Querido, se coloque diante de Deus, não como aquele que merece alguma coisa pelo que trabalha, mas aquele que nada merece. O apóstolo Paulo disse: aquele que trabalha, você tem uma dívida, mas aquele que não trabalha e mesmo assim recebe, isso é dádiva. E é isso que o Senhor tem. A salvação não é um pagamento, a salvação é uma dádiva, é um presente. E que você possa ter essa convicção: aquele que te deu mais, que é a salvação, te dará o menos, que é aquilo que você necessita. A palavra diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E que você possa a cada dia trabalhar na vinha do Senhor, fazer a obra do Senhor com essa convicção, dizendo: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. O que o Senhor já fez por mim já vale que eu te adore e te louve pela eternidade. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Vamos cantar. Eu fico a ouvir teu Eu nome. fico a ouvir teu nome. Vamos declarar mais uma vez: maravilhado, extasiado, Maravilhado, extasiado. eu fico a ouvir o teu nome. Eu fico a ouvir teu nome. Enche o seu pulmão e diga: Jesus, teu nome é força, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. aleluia, aleluia. Tu és água viva. Te adoramos, te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Deus. Aleluia, louve-o, adore-o, agradeça, seja grato a Ele por tudo que Ele fez, seja grato a Ele pelo privilégio de ser feito filho de Deus, seja grato a Ele pelas promessas, pela vida que Ele determinou para nós. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Erguemos a nossa voz com as vozes dos coros do que Ele Com a faz. criação eu canto louvores ao Rei dos Tu és Reis. tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos contratou quando ninguém mais nos queria. E nós entendemos pela tua palavra que o Senhor que prometeu: vai e eu te pagarei aquilo que for justo. O Senhor enviou o teu filho para morrer em nosso lugar. Senhor, nós aceitamos a aliança que foi proposta lá na cruz do Calvário e decidimos seguir a ti, e decidimos abrir mão de tudo que o Senhor
possa fazer com que o nosso coração entenda cada dia a tua palavra, entenda a tua fidelidade, entenda o teu amor, entenda a graça que nos foi concedida, e que nós possamos, Senhor, caminhar com essa segurança de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que nos abençoa, é aquele que faz com que os nossos celeiros sejam cheios pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu favor. Muito obrigado, Pai, que os teus filhos neste lugar e onde quer que ouçam essa palavra possam lembrar-se, Deus, que eles não devem ser os trabalhadores contratados, mas que eles possam ser, Senhor, com segurança, aqueles que sabem que estão recebendo tão somente a graça do Senhor, que eles são os favorecidos pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu favor, e que com essa convicção, Senhor, nós possamos viver a nossa semana, os nossos dias na tua presença, gratos por tudo que o Senhor fez e convictos de que o Senhor cumprirá a tua boa promessa para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vão viver a melhor semana da sua vida, enquanto nós cantamos e declaramos: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aleluia, Que era e é e há de vir. Sim, Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo